Então, Bernardo, eu pensei que a gente começar a falar sobre Energias do Brasil. Eu acho que Energias do Brasil é a queridinha, muita gente tem. Então, vamos começar explicando o que faz a Energias do Brasil, em qual é o segmento que ela mais atua, é distribuição, é transmissão, é geração, é uma empresa integrada ou não. Vamos comentar brevemente, se puder, o modelo de negócio dela e vamos partir para o resultado, o que mais se chamou a atenção no resultado. Energias do Brasil é um daqueles casos de ser uma empresa integrada no setor elétrico, tá? E o que eu quero dizer com integrado? Uma empresa integrada, ela atua nos 3 principais segmentos de energia elétrica. E aí eu estou falando em toda a cadeia, né? Começando por geração, passando pela transmissão, então levando essa energia das geradoras até o centro de consumo e chegando em distribuição, que tem aquele contato final com quem paga a conta ali, né? Na ponta. Então, eu acho que o pessoal até é mais familiarizado com o nome das empresas e tudo mais das distribuidoras, mas quem está aqui interessado em papéis da Bolsa já sabe, né, dessa operação mais integrada. Algumas empresas elas têm um foco maior em um segmento, é o caso da Engie, que tem um foco muito grande em geração, tem a Taesa, que também é uma queridinha, tem um foco muito grande em transmissão. A Energias do Brasil é um caso que abrange muito bem os 3 segmentos. Obviamente, ela tem uma relevância maior hoje ali em geração e em distribuição. A parte de transmissão é algo que vem expandindo mais nos últimos anos, até com umas entregas aí nesses últimos trimestres, mas é uma empresa bastante diversificada, né? Então, eu diria que é aquele papel que é interessante você ter em carteira. Se você só quer ter uma elétrica em carteira, você já fica diversificado no setor com Energias do Brasil, né? Porque aí você já se expõe aos 3 segmentos. Perfeito. E até fazendo um comentário aqui, se alguém for do Espírito Santo, não tenho dúvida que provavelmente você já pagou um boleto para a Neo Energia. Energias do Brasil. Né? Energias do Brasil, isso, perdão. Então, Bernardo, agora que a gente entendeu o que faz Energias do Brasil, como que foi o resultado trimestral dela? Esse resultado, eu considero um resultado forte, um resultado importante, tá? É válido a gente destacar já de antemão que a gente vive um cenário que a inflação acumulada ainda é alta, taxas de juros num patamar mais elevado, e a gente nota que as empresas de energia, elas conseguem entregar mesmo nesses cenários, né? Então, eu volto a falar daquele quesito de segurança que as elétricas entregam, né? Justamente porque os contratos ali, eles têm amarras ali junto à inflação, eles são reajustados, então, anualmente, tem um longuíssimo prazo, isso confere uma proteção, e aí, justamente por isso, a Energias do Brasil, ela trouxe aí um EBITDA ajustado crescendo em torno de 35%, tá? Quando eu falo ajustado, eu estou tirando aqueles efeitos não recorrentes ou aqueles efeitos que não têm efeito na geração de caixa em si da empresa, né, que são meramente contábeis. Então, a gente prefere olhar esse patamar ajustado porque é mais fiel à geração de caixa da empresa, tá? E aí ela trouxe esse crescimento de 35%, que é substancial, principalmente quando a gente olha o momento, né? O momento da economia é controverso, né? A gente passou aí por um cenário de alta de taxa de juros, como eu falei, inflação, e a empresa entrega nesse cenário. Em termos de lucro, aí aquela questão das taxas de juros mais elevadas, ela afeta, né, ali no resultado financeiro, prejudica essa última linha de resultado. Então, ela teve um lucro líquido estável aí, ficou crescendo 1%, se não me engano, tá? Mas, assim, pro cenário, eu considero bastante positivo, quando a gente olha estritamente nos números, né? A Energias do Brasil, a EDP, a gente viu que ela fez um desinvestimento importante nos últimos meses. Então, poderia comentar um pouquinho sobre o que você acha desse desinvestimento, o ativo que ela vendeu, qual o valor e a sua opinião, Bernardo? Sim, até tem um comentário assim sobre a conference call de hoje, foi hoje às 10 da manhã, né? Eu até compareci essa conference call, e o CEO da companhia, ele falou sobre esse desinvestimento e também falou sobre possíveis novos desinvestimentos que poderiam ser feitos, tá? Para quem não sabe, a Energias do Brasil, ela tem um planejamento estratégico aí de diversificar as matrizes de geração dela, tá? Porque hoje, para vocês terem uma noção, no Brasil, a maioria das empresas é bastante concentrada em hidrelétricas, tá? E essas hidrelétricas, elas sofrem muito nas crises hídricas, como a gente teve no ano passado. E aí, para sanar esse problema, que é sazonal, a Energias do Brasil, ela criou um planejamento para
desinvestir de algumas hidrelétricas para utilizar esse capital e investir em geração solar. Tá? O intuito da empresa nunca foi sair totalmente das hidrelétricas, mas sim equilibrar mais esse portfólio para se tornar uma empresa ali mais sólida, tá? Mais diversificada. E recentemente, então, ela conseguiu concluir a venda de uma dessas hidrelétricas que foram postas à venda. Essa hidrelétrica, ela tinha 198 megawatts de capacidade instalada, então a gente tem ali em torno de 7% da capacidade que a empresa tinha no momento, ela caiu ali de 2,9 giga para 2,7 aproximadamente, por 1,2 bilhão de reais, tá? Então é um valor considerável, até porque essa concessão ela estava para vencer aí no médio prazo. Então eles saem desse negócio, eles vão utilizar, já estão utilizando esse capital para investir em solar. E eu trago uma informação interessante. Ao mesmo tempo em que ela organizou a venda dessa hidrelétrica, ela foi adquirindo, foi desenvolvendo projetos de energia solar. Então, com esses projetos que ela já está viabilizando, deve começar a construção agora no início de 2023, ela vai repor essa capacidade que ela perdeu com a venda. Então, esses 2 projetos solares que ela já tem no pipeline vão entregar ali em torno de 230 megawatts, enquanto essa hidrelétrica que foi vendida tinha em torno de 200, né, 198. Então, vocês podem notar que a empresa, ela compensa, né? Ela vai trazer crescimento mesmo com essa venda recente. Então, acho que é bastante interessante por isso, porque a empresa, ela cresce, ela não abre mão de crescer, mas ela se torna mais sólida, né? Ela diversifica o resultado, o que para esse ano não seria tão necessário. A gente vive um cenário hidrológico favorável, mas pensando a longo prazo, para os próximos anos, é possível ocorrer outra crise hídrica. A empresa mais diversificada tende a ter um resultado mais perene, mais sólido, e eu acho que para o investidor de dividendos isso é bastante interessante, né? Ter essa constância maior, e eu acho que isso confere essa característica para a empresa. É mais uma das iniciativas da Energias do Brasil que ajuda, né, nesse quesito dos dividendos também. Perfeito. E eu acho que, pegando o gancho de dividendos, eu queria saber, eu acho que os investidores aqui também, Bernardo, a companhia anunciou algum novo dividendo, não anunciou? E o que você espera para o final do ano e para o início do ano que vem em relação a dividendos? Certo. Em questão de dividendos, eu espero um dividendo aí satisfatório para a empresa, ali em torno de 8, 9% para os próximos 12 meses. Eventualmente, isso vai ser, sim, um dividendo um pouco menor do que do último ano, mas ainda é um dividendo bem considerável, tá? E por que disso, né? Algo Porque em torno hoje a de empresa... R$ 1 por ação, Bernardo. Ela tem uma política ali de distribuir um mínimo de R$ 1, tá? Então, esse patamar mínimo ele já está, digamos assim, garantido. E aí, provavelmente, o investidor ele vai ter um pouco mais que esse mínimo. É interessante porque, nesse caso, a empresa ela tem esse guidance aí de pagar no mínimo R$ 1, então o investidor ele pode ter essa segurança a mais, tá? Em relação ao dividendo. Acho que muita gente também se interessa pela Energias do Brasil, muito por isso, né? Perfeito, concordo. Então, acho que... Quer comentar algo sobre a energia do Brasil Só ainda? antes da gente passar muito do assunto, acabei de lembrar de outro ponto da conference call de hoje sobre esses desinvestimentos em hidrelétricas, tá? Hoje, por exemplo, o CEO da empresa ele anunciou que eles retiraram as outras 2 hidrelétricas que estavam à venda porque não encontraram compradores aí ao preço que eles consideram justo pela qualidade desses ativos. E assim, o que isso mostra para mim, para esse caso? Acho que isso mostra que a diversificação dentro da empresa, ela não está sendo feita ou não está sendo buscada a qualquer custo, né? Isso está sendo feito com cautela, preservando, então, a geração de valor para o acionista, né? Eles não estão aceitando vender essas hidrelétricas por um preço muito baixo. Eu acho que isso sinaliza positivamente em relação à gestão, tá? Eu gostei bastante não do fato deles não venderem em si, mas acho que o racional por trás é bastante interessante, mostra que a gestão está preocupada em realmente gerar valor e não só em cumprir ali o que eles desejavam a qualquer custo, né?